Illuminatis. Onde é que saiu o Illuminati, gente? O que é isso? Nossa. Vamos, deixa eu bloquear os comentários aqui pra gente poder conversar sobre cefaleias, que é um tema bom, é um tema fácil e um tema que a gente não vai vacilar. Não vai, porque a pegada do INEP em cefaleias é uma pegada bem tradicional, sabe? Bem tradicional. É que existem algumas provas que tem uma pegada de cefaleia mais agressiva. Tem. A prova que mais faz isso, pegada agressiva em cefaleias, é a prova da USP. A USP São Paulo. Tem uma pegada bem agressiva. Costuma explorar nuances, costuma explorar cenários alternativos, sabe? Sempre espere da USP uma questão diferente de cefaleias. Por sinal, já tem um tempinho que não aparece essa questão diferente de cefaleias na USP. Tem 2 anos que não aparece. É uma pedida fortíssima para agora, mas fortíssima mesmo, fortíssima. E por sinal eu tenho a minha hipótese. Eu já tenho a minha guardadinha aqui, tá guardadinha aqui no bolso, sabe, da questão especial de cefaleias da prova da USP. Mas o INEP geralmente transita pelos conceitos mais clássicos de cefaleias. O INEP gosta muito de brincar com a dinâmica das cefaleias primárias. Cefaleias primárias são aquelas que surgem porque surgem. Elas são o que são. E ponto final. Não pergunte, só admire. Isso é cefaleia primária, entendeu? Não pergunte de onde veio. Onde é que você veio? Não, só admire. Exemplo, migrânia, cefaleia tensional, as cefaleias trigeminais, como a cefaleia em salvas. Essas são as cefaleias primárias. O INEP gosta muito de transitar nesse universo. Tu podes olhar as questões lá no hardware que se falou no Trilha Sprint, tem acesso limitado ao hardware, que se tu não fores, tu tens acesso quase limitado também, de gratuito até o final do ano. Tu podes entrar lá, se cadastrar, entrar lá, tudo gratuito mesmo. Entra lá, vai em raio-x de prova, escolhe a banca na área na Medinep, distribuição de temas, aí vai ter a lista de temas. Aí tu escolhe cefaleia. Tu vai olhar as questões do INEP. Pode fazer isso depois da live até. Tu vai dizer que é exatamente isso que eu estou falando aqui. O INEP gosta muito de transitar na dinâmica das cefaleias primárias. Só que o INEP é gente como a gente. É sim. E aí, papai, por mais que o mundo, assim, tradicionalmente nos faça deparar com as cefaleias primárias na vida real e na prova, na maioria dos casos, a maioria das vezes o indivíduo tem cefaleia tensional, ou migrante, ok. Mas a gente tem sempre um espírito do mal, né? A gente quer sempre se sabotar, quer pensar no pior cenário. Sempre que a cabeça dói, é inevitável pensar, eu vou morrer. É inevitável. Inevitável. O paciente que nos procura no pronto atendimento, por sinal com cefaleia, ele não está achando que vai viver, está achando que vai morrer? Tá. Será que isso aqui não é um tumor? Será que não é um AVC? Será que não é infecção? Será que não é uma doença grave que se manifeste como cefaleia? Isso é o que a gente chama de cefaleia secundária. Cefaleia primária é a cefaleia que surge porque surge. Migrânia, tensional, cefaleia trigeminal. Agora, às vezes, a cefaleia pode ser um sintoma de uma doença mais grave. Uma cefaleia secundária. A pergunta crítica sempre é como é que eu vou saber se o indivíduo pode ter uma doença gravíssima que pode matar ou ter uma doença que é chata, mas dá pra gente tratar? Como é que eu vou saber? Como? Ué, fácil. É só memorizar a tabela dos red flags da cefaleia. Não precisa memorizar nada. Aqui, memorizar? Aqui, hardware, memorizando? Não, papai, não precisa. A gente memoriza algumas coisinhas. Aquelas que não dá pra aprender. Se der pra aprender, me poupe. Me poupe. Quer ver como é fácil? Quais são as hipóteses mesmo? Quais são as hipóteses que estressam a pessoa? Ter um tumor, ok. Ter AVC, ok. E aí é basicamente AVC hemorrágico, né? Costuma se manifestar com cefaleia. E ter infecção, não é? Pois é. Quando é que a gente vai pensar em investigar cefaleia, porque talvez não seja primária, talvez seja uma doença grave? Quando tiver algum indício que faça pensar nessas doenças. Por exemplo, indivíduo imunodeprimido. Opa, pode ter infecção. Imunodeprimido, HIV e tal, pode ter. É melhor investigar, entendeu? O mesmo vale se a pessoa tiver febre.
Fala sério. Cefaleia e febre deve ter infecção justificando. Entendeu? Febre e sinais de irritação meningia. Pode ser meningite. Tem que investigar. Ai, mas pode ser migrânia. Não, papai. Pode ser meningite. Tem que investigar. Por sinal de irritação meningia nem sempre é meningite, né? A meninge pode se irritar porque tem sangue. AVCH. Hemorragia subaracnoide. Sinal de irritação meningia, principalmente sem toxemia, tem que pensar em AVCH. Por sinal, a história típica da cefaleia da hemorragia subaracnoide é uma história bem dramática. A frase clássica dos pacientes é que, doutor, eu estou tendo a pior dor de cabeça da minha vida. Essa frase tem que fazer a gente pensar em etiologia secundária. Não é que seja sempre etiologia secundária, não é. Mas boa parte das vezes pode ser, merece investigação. Entendeu? O mesmo vale se o indivíduo estiver usando um anticoagulante, por exemplo, e está cheio de manifestações hemorrágicas. Imagina a pessoa com cefaleia usando anticoagulante que chega com epistaxe. Fala, não, peraí. Tá sangrando o nariz, não pode sangrar a cabeça? Pode. Entendeu? Use anticoagulante, claramente com efeito excessivo. Tem que pensar a possibilidade de sangramento. Tudo muito intuitivo. Muito. Por sinal, no AVCH, muitas vezes o indivíduo pode ter déficit focal. Concorda? Ué, assim como no AVCI, pode ter déficit focal. Cefaleia com déficit focal, tem que pensar na possibilidade de cefaleia secundária. Tem que pensar. Por sinal, o déficit focal pode surgir também porque o indivíduo tem uma massa na cuca. Não pode? Pode. Neoplasia. Tem que pensar. Então, déficit focal tem que buscar se tem etiologia secundária. Isso é obrigatório. Óbvio, né, que se a pessoa tiver um diagnóstico de um tumor já, mais ainda, estou fazendo quimioterapia. Pode ser migrânia? Pode, mas, cara, vamos investigar para ver se tem alguma coisa na cuca. Isso é muito importante, tudo muito intuitivo. Muito. É só lembrar do que a gente está suspeitando. Além, obviamente, né, das regrinhas básicas da vida. Veja, o indivíduo fala, doutor, estou tratando, não estou melhorando. Está piorando cada dia que passa. Claro que vai ter que investigar. É óbvio. Eu sempre sentia dor de cabeça de um jeito, agora está totalmente diferente, tem que investigar. E também, veja, quem merece ter dor de cabeça depois de velho, né? Ninguém merece. A pessoa viveu a vida inteira dela sem dor de cabeça. Sem saber o que era dor de cabeça. Tu conhece gente assim? Tem gente que é assim, né? Ai, quando eu não tenho febre. Quando eu gripo, eu não tenho febre. A gente solta aquele emoji, né? Eu nunca senti uma dor no corpo. Eu nunca senti uma dorzinha de cabeça. Tá. Mas se nunca sentiu mesmo, não pode sentir depois de 50 anos. Ei, cefaleia que surja depois de 50 anos, nunca incomodou a pessoa na vida, começou a surgir agora, depois de 50, tá piorando. Sei não, hein? Sei não. Pode ter coisa ruim. E por que pode ter coisa ruim? Porque depois de 50 anos, o risco de tumor começa a aumentar, né, papai? Entendeu? Então são todos elementos relativamente intuitivos que vão fazer a gente pensar na possibilidade de cefaleia secundária. Aí tem que investigar. E como é que a gente investiga? Ué, depende do que está suspeitando. Está suspeitando de quê? De quê? Estou suspeitando de meningite. Licor. Estou suspeitando de AVCH. Tomografia. A tomografia na AVCH veio negativo. Licor. Para ver se tem sangue. Entendeu? Tudo depende da etiologia que está pensando. Simples assim. O INEP gosta dessa perguntinha. Gosta. Mas gosta muito mais de transitar pelas cefaleias primárias. As cefaleias perfeitinhas, bonitinhas que surgem são tão especiais que a gente deve contemplar. Não pergunte de onde veio, só contemple. As principais e que a gente precisa ter em mente sempre são cefaleia tensional, a mais frequente cefaleia do mundo e do universo. No pronto-socorro, vai agora no pronto-socorro, vai lá. Tem alguém com cefaleia aí? Tem? Pega todo mundo, quem tá com cefaleia aqui? Quem tá? Quem vem aqui porque a cabeça tá doendo? Pega essas 10 pessoas aí, 7 ou 8 cefaleia tensional. Ela é muito frequente. Mas não é sozinha do grupo, né? Outra muito especial é a migrânia. E por fim, a gente precisa lembrar, obviamente, das cefaleias trigeminais. Esses 3 cenários são fundamentais para o novo ENARE, fundamentais para o INEP. Fundamentais. E, obviamente, a gente precisa começar pela mais clássica de todas as cefaleias. Não pela mais frequente. Mais frequente é muito... Não. Muito banal. Não quero mais frequente, quero a mais clássica, a mais famosa de todas, migrânia. Migrânia é inconfundível.
na pegada de revisão, obviamente, a gente não vai contar toda a historinha, a fofoquinha da migrânia, não faz sentido. Vale a gente lembrar quando é que a gente pensa em migrânia. A dor da migrânia é inconfundível. Inconfundível. Tipicamente a cefaleia unilateral, pulsátil, de moderada a intensa, ninguém brinca com migrânia, e piora com esforço físico. Essas são as características clássicas da migrânia que incomodam pra caramba o indivíduo, porque demora um pouquinho, né? Tipicamente, uma crise de migrânia dura de 4 horas a 3 dias. Incomoda pra caramba. E essa de incomodar pra caramba é a ponto do indivíduo não querer nenhum estímulo externo. Né? A pessoa quer ficar intocável, me deixe em paz, não me incomode porque tá demais, demais, demais. A vontade que a pessoa tem é se enterrar-se na terra, sabe, desaparecer. Me deixa quieto. A pessoa não aceita estímulos externos. A pessoa não quer confusão. Disso resultam outras características da migrânia. Tipicamente o indivíduo tem foto e ofonofobia. Não quer estímulos externos. Quer ficar paradinho. Quer ficar tão paradinho, mas tão paradinho que pode ter gastroparesia. Tipicamente a migrânia traz consigo náuseas e ou vômitos. Essas são características clássicas da migrânia que, veja, nem todas elas precisam estar presentes. Não. Duvida? Pega critério. A prova não cobra critério diagnóstico, viu? Não cobra. Mas pega os critérios. No critério tem sido assim. Pra gente dizer que o indivíduo tem migrânia, tem que ter 5 episódios, pelo menos, durando 4 a 72 horas, tendo 2 características clássicas, unilateral, pulsátil, moderada intensa e piora com esforço, 2 dessas 4, e uma adicional, fotofonofobia, náuseas ou vômitos. Entendeu? Tá escrito. Não precisa ter tudo não, papai. Não precisa. E é juntando as peças que a gente define o diagnóstico, que é clínico. O diagnóstico é clínico. Entendeu? Olhou, sentiu o cheiro, ponto final, acabou. Se tu estiveres perguntando assim, ai, e cadê a aura? Ei. Tu viste aura em critério? Não tem aura no critério da migrânia. Se tiver aura, é migrânia com aura. Se não tiver aura, é migrânia sem aura. Enfim, acabou-se. Sabe? Ponto final. A aura é uma manifestação adicional que pode estar presente em alguns cenários. Geralmente, 25 a 30% dos pacientes podem ter aura, que pode ter várias características, várias. O indivíduo pode perceber, por exemplo, escotomas visuais, pode ter sensações parestésicas, sentir um odor estranho, e às vezes pode ter até manifestações motoras. Existe um subtipo de migrânia chamada migrânia hemiplégica familiar, que o indivíduo, às vezes, e sua família compartilham um quadro muito pitoresco. O indivíduo tem hemiplegia, como aura. E aí, poucos minutos depois, surge a migrânia. O detalhe é que a pessoa tem hemiplegia e sai correndo para o hospital. Meu Deus, é um AVC, e tempo é cérebro é ouro, e tempo é ouro, e meu Deus do céu, tem que trombolizar. Chega lá, a hemiplegia se resolve e vem a cefaleia. Né? Então esse é um subtipo bem especial de migrânia, com uma aura pitoresca, por sinal, bem pitoresca. Mas ela não é necessária para definir o diagnóstico, a gente define facilmente com o cheiro da migrânia e tem que partir para tratar. E como é que trata? Fácil. Fácil. A base do tratamento da migrânia é analgésico ou anti-inflamatório não esteroidal. Boa parte das vezes resolve. Agora, obviamente, tem cenários de quadro muito mais intenso, muito mais exuberante. Por exemplo, muitas e muitas vezes a gente acaba associando ao anti-inflamatório ou analgésico metoclopramida. Por quê? Porque a metoclopramida ajuda a aliviar um pouquinho a dor, pasme, e pode ser muito interessante por conta da gastroparesia. Muitas vezes o indivíduo tem náusea e vômito, o quadro mais intenso vai ter. Então esse muitas vezes é o tratamento padrão, a receitinha de bolo clássica da migrânia. Anti-inflamatório com metoclopramida. Agora, se a cefaleia for mais intensa, não conseguir resolução com anti-inflamatório e tal, a gente pode lançar mão de outros fármacos, como por exemplo triptano. Derivados do ergot, que a gente usa pouco na nossa rotina, são alternativas, além de outros fármacos que estão sendo incorporados progressivamente ao tratamento da migrânia, como, por exemplo, não é habitual de prova, é coisa bem recente até, os antagonistas do CGRP, do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, os GPANs. São fármacos que também podem ser utilizados nesse contexto. Mas o foco mesmo é lembrar do analgésico, anti-inflamatório, da metoclopramida e da possibilidade da gente utilizar, por exemplo, triptano para alívio de dor. Isso é o que a gente faz para aliviar.
a cefaleia. Se por acaso o bicho pegar, já tiver um quadro muito, muito intenso que não está resolvendo, ou então mesmo um quadro refratário de verdade, né? A gente pode até lançar mão de corticoide, que é assim, não é primeira linha de tratamento, é uma alternativa, fica na gavetinha lá, mas eventualmente a gente pode abrir a gaveta e utilizar na migrânia em cenários muito específicos. Quadros recorrentes ou então graves, muito, 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 muito intensos. É importante lembrar do corticoide, porque em boa parte das bancas ele começou a transitar nas questões de migrânia. Então é importante ter atenção, porque o INEP gosta de migrânia, gosta, e pode ser que os examinadores se contaminem um pouquinho com essa ideia de considerar ou de avaliar o corticoide na crise. Então vale muito a pena ter atenção. Assim como, né, lembrar que a gente vai precisar tomar medidas para evitar que o indivíduo tenha novos ataques no futuro. Dependendo da repercussão clínica que a migrânia tenha para a pessoa, dependendo da quantidade de quadros que a pessoa vem tendo de crises, a gente pode lançar mão de profilaxia. E aí é um detalhe importante, porque o examinador costuma se deleitar com esse aspecto. O fármaco mais utilizado no mundo e no universo para profilaxia de migrânia é o propranolol. Veja, é o propranolol porque de todos os beta-bloqueadores, ele é o mais lipossolúvel. Atravessa a membrana hematoencefálica, entendeu? Tem que ser lipossolúvel para fazer isso. Na verdade, lipossolúvel mesmo que ajuda nesse contexto é o time do propranolol. O propranolol é uma opção, mas outros que a gente poderia até considerar, mas a gente não usa na prática nesse contexto, eu prefiro o propranolol, são o timolol e o metoprolol. Regra mnemônica, marca registrada Hard Work. Quem tem compromisso com regra mnemônica de perfeição é o Hard Work. Então, time do propranolol são os beta-bloqueadores lipossolúveis para valer. O principal é o propranolol, por isso que é o time do propranolol. Então, os outros até poderiam ser utilizados. Conhecimento inútil, mas às vezes é bom a gente ter um pouquinho de conhecimento inútil, né? É bom, é bom. É bom porque abre a porta, sabe? A gente bota esse conhecimento. Tem uma estratégia que é interessante quando a gente for apresentar vai apresentar um trabalho para o teu professor, tu pode desviar o foco do professor. Coloca um problema, um erro no trabalho discreto, um erro sutil, que ele vai olhar o erro, vai questionar, vai criticar, mas ele não vai ver os outros, entendeu? Porque ele vai se satisfazer por ter encontrado um erro. Então bota um erro de digitação, assim, logo no começo, entendeu? Porque a pessoa, sabe, desvia o foco. É a mesma coisa com o estudo. A gente aprender coisas irrelevantes é legal, porque a gente aprende para esquecer, entendeu? E aí, assim, já tem uma coisa que eu aprendi aqui que é para eu esquecer. O resto eu não vou esquecer. Gostou da estratégia? Essa é uma estratégia legal. Então, conhecimento inútil é interessante. Não por isso, né? Mas ele ajuda a sedimentar alguns outros conceitos. Então, essa brincadeirinha de time do propranolol faz a gente não esquecer jamais que o propranolol é o fármaco mais utilizado no mundo e no universo na profilaxia de migrânia. Agora, qual é o detalhe? O detalhe é que muitas vezes o examinador monta uma armadilha, deixa a questão bonitinha, a gente se sente feliz, isso aqui é migrânia e tal. Ele pergunta profilaxia, a gente vai marcar o propranolol e a resposta não era o propranolol. Sabe por quê? Porque no meio da questão falou que a pessoa tinha contraindicação ao propranolol. Tem asma. Aí não pode, né, papai? Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com as questões de profilaxia de migrânia por esse aspecto. O examinador às vezes coloca contraindicação. E aí, se não puder usar, tem outras opções. Por exemplo, topiramato. E às vezes o cara bota na questão que o indivíduo tem nefrolitíase. Não pode usar, porque topiramato pode aumentar a ocorrência. Então não pode. Então tem que ter atenção com essas bobeiras. Sorte que a gente tem várias opções, né? Uma opção também que pode ser utilizada é a amitriptilina. Massa, né? Tricíclico. Pode ser usado. Afinal, tem vários fármacos. Até candesartana, Umbra, pode ser utilizado na profilaxia de migrânia. É um monte de coisa. Mas o ponto é sempre ficar atento para possibilidade de contraindicação, principalmente ao propranolol. Tem que ficar atento. Tem que ficar, porque não dá para errar a questão de migrânia de jeito nenhum. Assim como me poupa. Mas, ó, a próxima praga que eu vou jogar aqui é de errar a questão de cefaleia tensional. Essa, papai, é imperdoável. 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 Cefaleia tensional é a cefaleia mais comum do mundo no universo. E não era nem para estar no grupo das cefaleias, porque assim, ela não é uma cefaleia, ela é um enjoo, eu tô chato hoje. Essa é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional é a fibromialgia das cefaleias. Tem a mesma justificativa, né?
a alteração da nocicepção miofacial. A sensação do indivíduo é que tem alguma coisa apertando a cabeça, tem uma tensão, como se fosse uma faixa, né, apertando a cabeça. Isso é cefaleia tensional, como está no nome. Muitas vezes se sente na região da nuca, sabe? Muita tensão associada. Tipicamente, a cefaleia tensional ocorre depois de longos períodos de estresse, de trabalho extenuante, incomoda o indivíduo 1, 2, 3, 4, 5 dias. Diferente da migrânia, que vai até 3 dias, ela pode dar até 7 dias. É muito tempo incomodando a pessoa. E geralmente, de forma leve. Não incomoda tanto assim, não. Tanto que a pessoa demora 1, 2, 3, 4, 5 dias até procurar auxílio médico, sabe? É por não sumir que fala assim, será que tem alguma coisinha aqui? E procura auxílio médico. E aí conta essa história. Ah, é como se fosse uma coisa apertando a minha cabeça, sabe? Tá chato. E aí a gente pergunta, é unilateral? Não. É pulsátil? Não. É de moderada a intensa? Não. Piora com esforço? Não. Entendeu? Ela é tudo, mas ela não é migrânia. No fim das contas é isso. Entendeu? A gente não, enfim, não tem nada para pensar em migrânia. Pode ser cefaleia tensional. É mais ou menos essa a ideia. Só tome um cuidado importante. Atenção. É que a cefaleia tensional, ela contrasta muito com migrânia, ela é bem diferente. Embora, eventualmente, ela possa ser unilateral, porque migrânia não precisa ter todos aqueles elementos, tá? Mas muito cuidado com as manifestações adicionais. Cuidado, hein? Cuidado. Foto e fonofobia, náuseas e vômitos são clássicos da migrânia. Tudo bem. Mas não é proibido para os outros indivíduos, não. Veja, indivíduos com cefaleia tensional podem ter também foto ou fonofobia. Podem. Isso pode acontecer. Assim como pode ter náusea. O que não costuma ter é vômito. Vômito é demais. Entendeu? Mas a pessoa pode se sentir meio enjoada e tal. Isso pode acontecer. Então, muito cuidado por ver fotofobia. Ai, migrânia. Migrânia e tal. Calma, papai. Relaxa. Veja as outras características. Dependendo das outras características, pode ser cefaleia tensional. É muito importante. Sentiu o cheiro dela? Precisa de exame, não. É só tratar. E como é que trata? Analgésico simples. Anti-inflamatório não esteroidal. É assim que trata. Se estiver incomodando muito o indivíduo e a gente quiser fazer profilaxia, eu vou fazer a prova de residência, não posso sentir dor de cabeça no dia, ok. Quer fazer profilaxia? Fármaco de escolha tricíclico, que a gente também pode usar na profilaxia de migrânia. Amitriptilina. Pode usar. Não é a fibromialgia das cefaleias? Muito massa, né? Muito legal. Errar a questão de cefaleia tensional não dá. Não pode de jeito nenhum. Assim como dar uma dor no fundo do coração, errar uma questão de cefaleia trigeminal. Dá sim. Cefaleia trigeminal é um grupo muito especial, né? Muito especial. As cefaleias trigeminais acontecem por descargas anormais do trigêmeo, que tem esse nome porque tem 3 ramos, né? Ramo oftálmico, ramo maxilar e mandibular, e que pode trazer problema nesse grupo. Esse grupo específico, os indivíduos sofrem com descargas anormais no trigêmeo, principalmente no ramo oftálmico. O principal representante do grupo é a cefaleia em salvas, também chamada cluster headache. A cefaleia em salvas tem uma característica muito interessante. Na verdade, várias características muito interessantes. Várias. A primeira, a cefaleia em salvas tipicamente acontece na região periorbitária, de forma unilateral, que é o ramo do trigêmeo com descarga normal, ramo oftálmico. Mas não é qualquer dor. É uma dor descrita no livro como excruciante. É uma dor descrita pelos pacientes como terrível. Pelo amor de Deus, arranque a minha cabeça. É conhecida como cefaleia suicida. A vontade do indivíduo é dar com a cabeça na parede e arrancar aquilo fora. Diferente do paciente com migrânia, que quer ficar quietinho. O com cefaleia em salvo está desesperado, arranca isso fora, meu Deus. Geralmente bota a mão aqui na frente, né, e tal. Segura. É muita dor na região periorbitária. Muita dor. Dor que pode durar de 15 minutos a 3 horas. Pode ficar 3 horas incomodando o indivíduo. É muita coisa, né? Muita. E chega desse jeitinho. E aí chega desse jeito, quando a gente pede para ele, tira a mão daí. Quando ele tira a mão, a gente dá o diagnóstico. E por que dá o diagnóstico? Porque a cefaleia vem tipicamente acompanhada de manifestações autonômicas na região periorbitária. Lacrimejamento, congestão conjuntival, edema periorbitário, pode ter rinorreia, pode ter pitose palpebral, enoftalmia, miose.
Todas as manifestações podem estar presentes e ajudam a gente a definir o diagnóstico, isso é cefaleia em salvas. Mas o detalhe é que isso não explica o nome da doença, né? Porque essa coisa de cefaleia em salvas é porque ela costuma acontecer repetidamente. Às vezes vai incomodar o indivíduo no mesmo horário do dia, em vários dias consecutivos, sabe? Ela vai se repetindo, incomoda pra caramba. É uma cefaleia muito, muito, muito peculiar. Se as mensagens diagnósticas já são interessantes, o tratamento, então, esse é mais especial ainda. Como é que trata? O tratamento de escolha é com oxigênio em alto fluxo. Bota lá, oxigênio a 100%, máscara com reservatório, tipicamente, né? E alto fluxo de oxigênio. Resolve a maioria dos casos. Oxigênio, sim. Inalando oxigênio. Resolve a cefaleia em salvas. Se não resolver, a gente tem outras alternativas, como, por exemplo, triptano, que a gente usa na migrânia também. Massa, né? Pois é, mais massa ainda é a profilaxia. Obviamente, a gente tem que fazer alguma coisa, porque incomoda o indivíduo, né? Como é que faz a profilaxia? Antagonista de canal de cálcio. Veja que coisa. Por exemplo, verapamil, antagonista de canal de cálcio. Em alguns casos, a gente pode até considerar corticoide, em cenários muito específicos também pode ajudar. Mas o fármaco de escolha, antagonista de canal de cálcio. É uma cefaleia diferentona, né? Bem diferentona. Por sinal, ela faz parte do grupo das cefaleias trigeminais e ela tem algumas variantes que não costumam aparecer na prova, sabe? Não é o perfil do INEP muito isso não, mas tem umas variantes que são parecidas, mas são mais curtas. Por exemplo, existe uma variante chamada hemicrania paroxística, que é muito parecida. Só que os ataques são mais curtos, às vezes acontecem várias vezes no mesmo dia, sabe? Bem curtinhos, assim, duram geralmente 5, 10, 15 minutos, bem curtinhos. Tão curtinhos que não dá tempo do indivíduo tomar um remédio para aliviar. Não tem tratamento de alívio, não tem. Porque não tem como, não dá nem tempo, até o cara achar. Quem viu onde é que tá dipirona? Ei, tem dipirona aí? Alguém tem dipirona? Alguém tem? Cadê? Até achar, já foi. Entendeu? Mas tem profilaxia. A profilaxia da hemicrania paroxística, a aparentada da cefaleia em salvas, é com indometacina. Legal, né? Viu indometacina numa questão? Ih, dá uma olhada se não é questão de hemicrania paroxística. Pode ser. Tem uma outra que é mais rápida ainda, chamada SANCT, que dura pouquíssimos segundos, sabe? Ultra rápida. Né? Essa daí mesmo é que é difícil tratar, né? Essa daí mesmo é que é dificílimo de tratar. Mas o ponto é que dentro das cefaleias trigeminais, a gente precisa tomar um cuidado especial. Um cuidado. Não é a diferenciação entre elas não, porque isso é até fácil. Não é. Sendo que é mais importante é a cefaleia em salvas. Um cuidado que a gente tem que ter é com um cenário que não é cefaleia em si, mas que tem a ver com o trigêmeo. Cuidado com a neuralgia do trigêmeo. Atenção. Neuralgia do trigêmeo não é cefaleia. Não é. É dor na face. Neuralgia do trigêmeo é o cenário que o indivíduo tem o trigêmeo hipersensível. O trigêmeo, que tem 3 ramos, oftálmico, maxilar e mandibular. Na neuralgia do trigêmeo, o nervo está mais sensível, na maioria das vezes, por compressão vascular. Isso faz com que, a pequenos estímulos, como beijar o rosto de alguém, ou ter o seu rosto beijado, se barbear, tocar o rosto, ou mastigar, a pessoa sente um choque. Veja, é um choque. Choque, oi, eita, ai, opa, eita, isso não é cefaleia. Neuralgia do trigêmeo. Esse é outro cenário. É dor neuropática. Pode acontecer por compressão vascular, mas pode acontecer por compressão tumoral, pode ser associada à esclerose múltipla, pode ter diversas etiologias. O ponto é que é dor neuropática. E aí o tratamento de escolha é carbamazepina. Anticonvulsivante. É dor neuropática, ué. Entendeu? Legal, né? Pois é. Lembrando da neuralgia do trigêmeo, eu termino de falar o que eu gostaria de falar hoje. Essa era a conversa que a gente precisava ter